e disse aos seus discípulos: assentai-vos aqui, enquanto eu. E tomou consigo a Pedro, e Tiago e João, e começou a ter pavor e angustiar-se. E disse-lhes: a minha alma está profundamente triste até a morte. Ficai aqui e vigiai. E tendo ido um pouco a mais diante, prostrou-se em terra e orou para que, se fosse possível, passasse dele aquela hora. E disse: Pai, todas as coisas são possíveis, afasta de mim este cálice, e não seja, porém, o que eu quero, mais o que tu queres. E chegando, achou-os dormindo, e disse a Pedro: Simão, dormes? Não podes vigiar uma hora? Vigiai e orai para que não entreis em tentação. O espírito, na verdade, está pronto, mas a carne é fraca. Pode se sentar em nome de Jesus. Senhor Deus eterno Pai, graças nós te damos, ó Deus, que esse sermão, esta palavra, venha falar profundamente no nosso coração, ó Deus, e que eu diminua e que o Senhor cresça neste lugar, em nome de Jesus. Amém. Glória a Deus. Irmãos, sabemos que hoje nós celebramos, nos reunimos para o profício de uma promessa, para o profício de uma fé, para o profício de uma esperança que Deus colocou em nosso coração, e nós fomos alcançados pelo poder do verdadeiro evangelho, de homens e mulheres de Deus que trocaram buzinas, colocaram lâmpadas e foram luz no meio das trevas, até que um dia a palavra de Deus encontrou em nosso coração, aonde ardeu o nosso coração, aonde ficou guardado em tua visão, em tua audição, no seu ciclo de vida, uma palavra que um dia tocou o teu coração acerca de uma promessa, de uma esperança, de uma ressurreição, de uma vida eterna, de uma vida vindoura após essa vida. E nós não podemos deixar de citar a palavra acerca do Getsemane, porque antes da promessa chegar até mim, antes da esperança chegar até mim, antes da salvação chegar até mim, antes do sacrifício chegar para a humanidade, Jesus teve que passar por Getsemane, para que eu e você pudéssemos ser alcançados pela salvação salvífica. Jesus teve que passar por Getsemane, e Getsemane, na palavra de Deus, é o lugar aonde cumpre-se a vontade de Deus e morre a nossa vontade para o propósito do Pai, para o propósito de Deus. Getsemane foi para Jesus, o Filho de Jesus, o Filho de Deus, o Yeshua, o Rabone, o Mestre, o Messias. Getsemane foi para ele o lugar aonde morre a vontade do Filho para cumprir a vontade do Pai. A palavra, quando Jesus cita em Getsemane, ele cita acerca de Abba. Abba no aramaico é sentimento de Pai, de exalação ao único verdadeiro Deus, de intimidade e comunhão com o Pai. Ele diz Abba, e traduzido é Pai. Jesus em Getsemane, o lugar onde a vontade morre, para que o propósito de Deus, do Pai, viva. Jesus chegou ao extremo. Assim é os filhos que, para o Pai cumprir a vontade do
dos filhos, a vontade do pai morre, a vontade da mãe morre, para que o propósito do filho seja realizado. E Jesus não foi diferente. Eles chegaram então em Getsêmani. Getsêmani era a abertura do impacto para a cruz, para o sacrifício. Nós entendemos que esse impacto, antes de chegar à cruz, existe um lugar para mim e para você. Antes de chegar à glória, existe um jardim. Antes de chegar a palavra consumado na boca de Jesus, do Filho de Deus, existe um lugar, existe um jardim, existe um Getsêmani para mim e para você, para passar os processos da vida, para alcançar a promessa. Existe um jardim. Para alcançar a esperança, existe um lugar. Para alcançar a glória, existe um lugar, um Getsêmani, para passar pela prensa do azeite. Jesus não começou a obra no Calvário. Jesus não começou a obra na cruz. Jesus começou quando ele decidiu obedecer o silêncio. Quando ele decidiu obedecer o silêncio em Getsêmani, ele decidiu cumprir a vontade do Pai. Ele decidiu cumprir o projeto do Pai. O projeto de Deus, a obra de Deus é para que o Filho cumprisse a primícia da salvação, a primícia da humanidade. E a Bíblia diz que Jesus cumpriu em silêncio, em Getsêmani, a vontade do Pai. No silêncio de Deus é a prensa do propósito que eu e você devemos passar. Getsêmani, a prensa de azeite, a prensa que deixa com que nós passamos o processo, o lugar de esmagamento. Getsêmani é o lugar aonde você não encontra título. Getsêmani é o lugar aonde você não encontra aplausos. Getsêmani é o lugar aonde você não encontra o teu nome em evidência. Getsêmani não é o lugar aonde o teu nome está em destaque. Getsêmani não é o lugar aonde você procura holofote. Getsêmani não é o lugar aonde você procura aparecer. Getsêmani é o lugar de esmagamento. Getsêmani é o lugar do processo. É o lugar que você tem que passar. É o lugar que você não é o pregador, que você não é o operador, que você não é o que traz o louvor em Getsêmani. Não, Getsêmani não é o lugar que se opera milagres. Getsêmani não é o lugar que se opera cura, libertação e milagre. Não, Getsêmani, Jesus teve que passar primeiro pelo esmagamento, pelo processo. Antes de cumprir a palavra consumado, ele teve que passar pelo Getsêmani. Pastor, eu quero milagre, passa pelo Getsêmani. Pastor, eu quero cura, passa pelo Getsêmani. Pastor, eu quero libertação, passa pelo Getsêmani. Pastor, eu quero vencer, passa pelo Getsêmani. Por que, pastor? Porque para todo propósito existe um processo. Existe um processo. É um processo que aonde você chora, a humanidade não vê. Aonde você grita, o discípulo não vê. Getsêmani é o lugar aonde você encontra, no processo, a verdadeira comunhão com Deus. Getsêmani é o lugar onde você encontra a verdadeira intimidade com Deus. Aonde, pastor? No Getsêmani, lugar de esmagamento, lugar de você passar processo. É ali que você encontra o verdadeiro sentimento. É ali que você se encontra a verdadeira comunhão com Deus. Ali, Getsêmani é o lugar aonde
que você tem uma solidão espiritual e que você precisa vencer a solidão espiritual. Jesus passou pela solidão espiritual. Jesus começou a sentir angústia em Getsemane. No seu versículo 33, o texto diz: e ele estava angustiado. Por que ele estava angustiado? Ele estava passando pelo processo. Judas Iscariote, o traidor, abre a porteira, chega com a tocha acesa, e o discípulo visualiza ele. E era por costume dizer, quando chegava a madrugada, eles andavam com a tocha acesa, com a lâmpada, representando luz no meio das trevas. Quando o discípulo vê Judas chegando na porteira do Getsemane, o discípulo levanta e vai abraçar, o acolher e dizer: ele é um dos nossos. Vem, Judas, vem Judas, vem Judas. Quando Judas se aproxima, Judas procura aonde está o mestre, aonde está o Rabboni, aonde está Yeshua, aonde está Jesus. Quando Jesus chega, Judas beija Jesus, apontando para ele que ele é o Messias. Este é o que te louva. Esse é que propaga o Evangelho. Esse é que traz confusão no meio do povo. Esse é que fica em Nazaré. Esse é que reúne Jerusalém, Judeia, e desce, reúne Galileia, Jerusalém, desce todo mundo para a Judeia. É ele que é o nome dele. Qual é o nome dele? Aponta ele. Aquele que eu beijar. Este é o Messias. E Judas o beijou. Lugar de solidão, lugar de flagelo. Jesus passou por tudo isso. Ele sentiu angústia, passando pelo Getsemane. Talvez você está passando por angústia muito grande. Talvez você está se sentindo traído, desesperada, com uma solidão. Talvez você está cercado, como Jesus estava cercado pelos seus discípulos. Talvez você está cercado, mas ao mesmo tempo você está sozinho. Nem todos que caminham com você vigiam como você. Nem todos que andam com você vigiam como você. Há momentos, há dores, há processos que não se compartilham com as pessoas, mas você enfrenta eles com Deus. Há problemas que nós enfrentamos com Deus, o nosso processo com Deus. Há momentos que nós passamos com Deus. Como assim Jesus passou a sua angústia com o Pai, com Abba, com o Pai? Jesus não saiu para questionar com os discípulos. Jesus não saiu para questionar que Judas estava vindo. Jesus não saiu para questionar com o irmão, com o lado A, com o lado B. Jesus não saiu para questionar. Jesus questionou o seu Getsemane, a prensa de azeite. Ele questionou com Abba, com o Pai. O texto diz que Jesus questiona, mas Jesus não questiona com ninguém. Jesus questiona com o Pai. Jesus, Pai, sofrimento, né? Que angústia, vendo meus irmãos me trocando por Barrabás, vendo meus irmãos na oração de Jesus. Jesus viu a traição de Judas. Na oração de Jesus, Jesus viu o abandono dos discípulos. Jesus tinha tudo para desistir, mas ele não desistiu. Ele passou. Quem não aprende a ficar sozinho com Deus, não sustenta o propósito de Deus em público. Vou repetir isso aqui.
Quem não aprende a passar o processo com Deus, não sustenta o propósito com Deus em público. Você tem que aprender a passar o processo com Deus. Você tem que aprender a falar com o Pai. Getsêmen revela entre a vontade e o propósito. Qual é o propósito seu aqui na terra? Qual é o propósito que você tem com Deus? Getsêmen é o lugar que revela a luta entre a vontade e o propósito. Talvez a angústia que você está passando não são Getsêmen, é você dizer: para mim hoje é o último culto. Talvez o Getsêmen que você está passando hoje, a luta que você está enfrentando entre passar pelo Getsêmen ou cumprir o propósito de Abá, o propósito de Deus. Talvez você está dizendo: se eu prefiro passar pelo Getsêmen ou alcançar o propósito de Deus. Talvez a angústia de você, talvez você está dizendo: para mim não dá mais, para mim chega, para mim não tem como mais, eu vou me afundar, eu vou desistir de tudo, eu vou me entregar ao mundo. Mas Deus está falando para você nesta noite, nesta palavra, que esse Getsêmen, que essa angústia, que esse processo tem um propósito. Esse lugar vai revelar o propósito de Deus para a sua vida. Essa angústia vai revelar o propósito de Deus para a sua vida. É por isso que Jesus, na sua oração, ele diz: Pai, afasta de mim esse cálice. Jesus não pecou porque ele teve medo, senão ele pecaria se ele desistisse. Mas Jesus não desistiu. Olha para o seu irmão que está ao teu lado: vai desistir ou vai alcançar o propósito? Olha para o seu irmão que está ao teu lado: vai desistir ou vai alcançar o propósito? Essa angústia não pode te vencer, esse abandono não pode te vencer, esse vício não pode te vencer, essa calúnia não pode te vencer, essa mentira não pode te vencer, essa falsidade não pode te vencer, esse remédio não pode te vencer, esse hospital não pode te vencer, esse vício na cocaína não pode te vencer, esse tráfico não pode te vencer, a gerência não pode te vencer, ninguém pode te vencer. Se você hoje decidir que revela o que você está passando, o propósito de Deus vai ser alcançado sobre a tua vida. Pastor, mas eu estou em pecado. Pastor, eu pequei. Você não pode desistir. Jesus teria pecado sem desistir, mas ele não desistiu. Se você não desistiu, se você está expirando, ainda há uma esperança de Deus sobre a tua vida. Ainda há uma esperança. O problema não é sentir vontade de parar, é você viver por ela. Viva pelo Getsêmen, viva pela angústia. Pastor, estou angustiado, mas está vivo? Tá, então viva. Pastor, estou passando uma peneira, mas você está vivo? Estou, então viva. Ainda tem propósito na sua respiração, ainda tem resposta de Deus na sua respiração. Tem alguém vivo aí? Getsêmen é um lugar onde o filho fala com o pai. Getsêmen é um lugar onde o filho clama ao pai, fala: pai, se for possível, passa de mim esse cálice. Eu não aguento mais essa angústia, eu não aguento mais essa vida, eu não aguento mais. Mas Jesus entendeu o propósito do pai.
Tem um propósito de Deus para a sua vida. Tem um propósito de Deus para você. Tem um propósito do Pai para você. Ele está falando: filho, não desista. Filha, não desista. E você está dizendo: passa de mim essa angústia, passa de mim esse abandono, passa de mim esse vício. Mas Jesus está olhando para você dizendo: existe uma pedra preciosa aí dentro. Você tem um potencial que você ainda não enxergou. É só você dar o primeiro passo, que o propósito de Deus vai revelar, e você vai conseguir descer essa angústia em Getsemane. Porque você vai entender que na sua angústia você não vai fazer a sua vontade, você vai fazer a vontade do Pai. Como Jesus fez assim: Pai, todavia seja feita a tua vontade, e não a minha. Não é o que eu quero, mas é o que Ele quer. Não é a sua vontade, é a vontade dele. Getsemane é um lugar que você se aproxima de Deus no meio da sua angústia. Getsemane é um lugar onde a oração substitui a sua força quando você diz que você está fraco. Getsemane é um lugar onde você ora a Deus, onde você clama a Deus. Quando você começa a orar, substitui a força. Jesus prostrou-se em terra e orava. Ele não chamou os anjos do céu, Ele não chamou os discípulos, Ele não chamou os apóstolos, Ele não chamou por Jerusalém, Ele não chamou por Judeia, Ele não chamou por Samaria, Ele não chamou por Galileia, Ele não chamou pelos anjos do céu, e nem pelo trono. Mas o texto diz: e Ele começou a orar, e a tua força foi restaurada. Porque quando você se aproxima do Pai, o Pai se aproxima de você. Ele não discutiu com o discípulo, Ele não chamou a atenção de Judas, Ele não brigou com Judas, Ele não pegou a arma para matar Judas, Ele não pegou a revólver para matar Judas, mas Ele orou. Ele prostrou em terra e orou, e quando Ele orou, o Pai passou dele a angústia. Quando você ora a Deus, quando você entrega os teus problemas a Deus, quando você apresenta o teu Getsemane a Deus, Deus passa o processo que se iniciou na sua vida. Mas você tem que aprender a orar para que as suas forças sejam restauradas. Ele prostrou-se aos pés do Pai. É por Pai, todavia seja feita a tua vontade, não a minha. Não é o que eu quero, mas o que o Senhor quer. O que Deus quer no seu Getsemane é que você vença. O que Deus quer no seu Getsemane é que você alcance. O que Deus quer no seu Getsemane é que você conquista. O que Deus quer no seu Getsemane é que você renuncia a sua vontade para fazer a vontade dele. O que Deus quer no seu Getsemane é que você prostra-se diante aos pés dele. Quem ora em secreto com Deus não precisa se justificar em público. Eu vou repetir: quem ora em secreto com Deus não precisa se justificar em público, porque é Deus que justifica por você. Passa seu Getsemane com Deus. Passa seu Getsemane com o Pai. Jesus estava no Getsemane, e no Getsemane tinha traidor. Jesus estava no Getsemane, e no Getsemane tinha o abandono. Jesus estava no Getsemane, e a cruz estava preparada para ele. Jesus estava no Getsemane orando, e quando isso, Barrabás estava sendo escolhido no teu lugar. Jesus estava no Getsemane, enquanto isso o tribunal estava preparado para ele. Pilatos preparou o tribunal para ele. Jesus estava no Getsemane, enquanto os sacerdotes e ministros de Sinédrio estavam organizando uma calúnia contra ele.
assim, Jesus não orou para que eles morressem. Jesus não orou para que Deus matasse eles. Jesus não orou para que Judas fosse morto. Jesus orou ao Pai e disse: na minha angústia, no meu abandono, no meu flagelo, Pai, todavia seja feita a tua vontade e não a minha. Jesus creu em fazer a vontade do Pai e renunciou de fazer a vontade do mundo. Quem ora em secreto com Deus não precisa se justificar em público. Suporta a cruz. Todos nós temos uma cruz para carregar. Não tenta diminuir o processo. Não tenta criar atalhos no seu processo. Não tenta criar intermediário no teu processo, porque lá na frente você vai precisar dele. Suporta o Getsemane. Suporta a pressa do azeite, porque todo processo tem um propósito. Ao seu irmão, tem um propósito aí. Tem um propósito aí, ó, tem um propósito aí, irmão. Não desista. Suporta a cruz. É por isso que Jesus falou: vigiai e orai, para que não entreis em tentação, porque a carne é fraca, mas o espírito está pronto. Jesus estava com um traidor, tomando Santa Ceia, comendo, bebendo, e ele estava nos campos, cochichando. Não tem Jesus? Não tem um pastor? Não tem aquela irmã? Conta para mim, não. Tem aqui? Jesus orando em Getsemane. Irmão, eu estou lá, mas não estou muito bem, não. E você? Eu estou ali, mas estou muito bem, não. Se eu fosse você, saia também. Aí tinha uns rebeldes lá no meio, todo mundo junto de Getsemane. Os rebeldes. Não pode orar uma vez, todo mundo dormindo disperso. Quando Jesus estava orando para fazer milagre, pega o primeiro, ó, milagre é comigo, cura é comigo, libertação é comigo. Quando Jesus falou com ele, orar e vigiar, Pedro, aí Jesus falou: não pode vós não orar nem uma hora comigo. É milagre a semana toda. É muita semana toda comigo. É oração, é andando sobre as águas. E quando é para vigiar, vocês estão dormindo. Jesus tinha tudo para desistir e falar: olha os rebeldes aí. Jesus podia orar assim: mata essas pragas tudo. Jesus podia orar assim: mata esses infelizes. Não pode orar. Só quer milagre, só quer cura, só quer revelação, só quer sinais. Quando eu falo: vamos vigiar e orar, aí ninguém quer. Aí Jesus foi e falou bem assim: não pode? Uma hora vigiar comigo e orar? Aí o texto diz que Jesus encontrou discípulos dispersos e dormindo. E quando Jesus encontrou isso, a Bíblia diz assim: na oração de Jesus suou gotas, lágrimas de sangue. E eles dormiram e não entenderam o preço, o peso do Getsemane. Getsemane define quem você será depois do encontro, do processo. Getsemane definirá, vai definir quem você será quando você passar a orar, quem você será quando você passar a jejuar, quem você será quando você passar a louvar, quem você será quando passar a ser ministro, quem você será quando passar a ser diácono, quem você será quando passar a ser missionário, quem você será quando você abrir um ministério. Getsemane vai definir
você saiu de Getsemane para trair, não saia do Getsemane. Não saia do processo. Não ameniza o processo. O jardim não muda Deus. O jardim que você está em Getsemane não muda Deus. Revela o homem. Getsemane revela o caráter do homem. Getsemane revela quem você é. Getsemane é o lugar que você vai se revelar. Se você vai ser obediente ao Pai ou se você vai ser rebelde. Se você vai ser submisso ou se você vai ser inconstante. Se você vai ter obediência ou se você vai ser infiel. Se você vai ser traíra, não é que é traíra e pegar peixe, não, né? Traíra, não. Se você vai ser traidor ou se você vai ser fiel. Se você vai passar pelo Getsemane e vai falar na sua angústia: Abba, quem vence no Getsemane não precisa fugir do Calvário. Quem vence no Getsemane não precisa fugir do Calvário. Se você está vencendo em Getsemane, se você está vencendo tudo, a cruz você já tirou de letra, porque Jesus já passou na cruz. Ele já suportou a cruz. Você vai suportar o processo. Se você vencer o Getsemane, o propósito de Deus está concluído na sua vida e você vai suportar a cruz de Cristo sobre você. O cálice não foi tirado de Jesus, mas a força veio. Você está angustiado, está passando o Getsemane, a força está chegando. A força de Deus está chegando. A vontade sua morre e a vontade de Deus cresce. O plano de Deus vai viver na sua vida. A cruz para quem foge da oração e a ressurreição para quem permanece no seu jardim. A cruz é para quem foge da oração, porque Jesus passou pela cruz e venceu a cruz. E a ressurreição é só para quem permanece no Getsemane. No Getsemane é o chamado de Deus para a sua vida. Hoje Deus não quer te levar ao palco. Deus quer te levar no oceano do Espírito. Hoje Deus não quer te levar aos aplausos. Deus quer te levar ao jardim do Getsemane. Hoje Deus não quer te levar aos holofotes da mídia. Deus quer te levar ao jardim do Getsemane, lugar onde Ele quebra você para não perder você. O que você está passando hoje é um lugar que Deus está te quebrando. Deus está te moendo para que o propósito de Deus cresça sobre a tua vida. É o poder da oração. Quando você ora, se coloca de pé em nome de Jesus. Eu chamo o Tiago aqui na frente. Jesus orou. A oração de Jesus. Diaconisa Jéssica, diaconisa Ivonete, missionária Geralda, para auxiliar. Quando você ora, chama o pastor para auxiliar ali. Os ministros de Deus pegam a mão no nome de Jesus. Senhor Deus eterno, nós apresentamos esse cálice, apresentamos a ceia, apresentamos essa uva, tudo ao Senhor, Deus, consagra, para que nós possamos ser revestidos, para que o memorial do Senhor
seja cumprido sobre as nossas vidas. Que há, Senhor meu Deus, ressurreição, Senhor Deus, sobre a tua palavra. Porque o Getsemane, Senhor Deus, representa a ressurreição. O Getsemane representa o ressurreto que venceu na cruz e saiu da sepultura e está vivo para a glória de Deus. Nós oramos, apresentamos, ó Deus, este pão da propiciação sem fermento, esse cálice de ouro ao teu altar, ó Deus, sem substância. Apresentamos a saúde que simboliza a união da igreja com a membresia desse tempo. Nós oramos, apresentamos ao Senhor, que seja consagrado em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. E semelhantemente, tomando o pão em tuas mãos e tendo dado graça ao partir disso, esse é meu corpo que é partido por vós, fazei isso em memória de mim. E semelhantemente, depois de participar do corpo do sacrifício da entrega, tomou o cálice em tua mão e disse: esse cálice é o cálice da nova aliança, do Novo Testamento. Toda vez que vós reunires, fazei isso em memória de mim. Podeis passar em nome de Jesus. E tendo partido o pão, glória a Deus, aleluia, pegou em tuas mãos e tendo dado graça, disse: este é o meu corpo que foi partido por vós. Fazei isto em memória de mim. Todos podem participar. Eu senti os meus pecados para oferecer. Aleluia! Mas mesmo assim, amor, mas mesmo assim,
Jesus. A oração, ela substitui a força para com você. Quando você ora como Jesus orou, há poder na oração. Quando você passa por angústia, pelo seu Getsemane, você vai orar ao Pai. Jesus foi orar, por isso que a oração ela tem poder. É por isso que quando nós oramos, se eu orar, assim, o céu vai descer. Se eu orar, a oração. O Abá respondeu ao Pai. Ele orou. Ele orou a Deus. A oração traz intimidade com Deus, comunhão com Ele, traz esperança, força. Quando você ora ao Pai, oração é orar, ação, atitude, orar, diálogo, falar com o Pai. E Jesus falou com o Pai. A oração tem tanto poder que, pelo intermédio da oração, a viúva de Sarepta foi ressuscitado após o óbito pelo profeta Elias. E Elias orou, e o filho de Sarepta ressuscitou. Em 2 Reis capítulo 4, o filho da Sulamita, por intermédio da oração, o filho dela ressuscitou. Em 2 Reis capítulo 13, o texto diz que um defunto cai no túmulo de Eliseu, um homem de oração, e diz que quando ele caiu no túmulo de um homem de oração, ele ressuscitou. A oração tem tanto poder que vence as tempestades, as angústias. É por isso que Jesus venceu o Getsemane, porque ele entrou em oração com o Pai. Ele entrou em diálogo com o Pai. Quando você ora por intermédio da oração, um milagre acontece. Por intermédio da oração, em Marcos 5:20, a filha de Jairo estava morta, mas por intermédio da oração de Jesus, a filha ressuscitou. Em Lucas capítulo 7, verso 11, disse: por intermédio da